Essa parábola pode ajudar a igreja a compreender que a santidade não é uma opção secundária, mas uma necessidade para cumprir o propósito de Cristo. O centro cirúrgico do grande médico. Já ouviu essa parábola? Imagine então um dos hospitais mais modernos do mundo. Naquele hospital, uma cirurgia extremamente delicada estava prestes a acontecer. Não era uma cirurgia comum, não. O procedimento consistia em retirar um coração doente e substituí-lo por um coração sadio, saudável. Daquele procedimento dependia a vida do paciente. Então o médico responsável era o melhor cirurgião que já existiu. Nunca havia cometido um erro. Sua sabedoria era perfeita, suas mãos eram firmes e sua experiência incomparável. Antes de entrar na sala de cirurgia, todos os auxiliares receberam instruções rigorosíssimas. Lavem as mãos cuidadosamente. Usem as roupas esterilizadas. Coloquem as máscaras, hein? Não esqueçam. Não tragam nada contaminado para dentro do centro cirúrgico, tá bom? Ninguém questionou aquelas exigências. Afinal, todos sabiam que uma pequena contaminação poderia colocar em risco todo o procedimento. O centro cirúrgico precisava permanecer limpo. O ambiente precisava permanecer puro. Os instrumentos precisavam permanecer esterilizados. Mas um dos auxiliares começou a pensar, refletir. Não vejo problema em entrar sem me preparar, afinal, o médico é muito competente. O que eu fizer não fará a menor diferença, pensou ele. Então, ele entrou na sala trazendo sujeira em suas roupas, bactérias em suas mãos e contaminantes que não podiam ser vistos a olho nu. Por fora, parecia exatamente tudo normal. Mas aquilo que ninguém enxergava poderia comprometer toda a cirurgia. Quando o grande médico percebeu, interrompeu o procedimento e ordenou que o auxiliar ele saísse imediatamente. Não porque o médico fosse arrogante, grosso, estúpido. Não porque o médico não o amasse, não. Mas porque o amor pelo paciente exigia um ambiente santo para que a operação fosse bem sucedida. Agora eu quero que você pense comigo. O grande médico é Jesus Cristo. O paciente é a humanidade ferida pelo pecado. O transplante representa a transformação que Cristo realiza no coração humano. O centro cirúrgico representa a igreja. E os auxiliares representam cada um de nós. Muitas das vezes, queremos participar da obra de Deus sem nos preocuparmos com a nossa própria condição espiritual, não é verdade? Queremos servir sem arrependimento. Queremos ministrar sem o quê? Sem oração. Queremos cantar sem santidade. Queremos falar de Cristo sem viver para Cristo. Mas Deus, Ele nunca chamou a igreja para ser apenas numerosa. Deus, Ele chamou a igreja para ser santa. A própria Bíblia declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro também escreveu o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Paulo também não fica atrás, disse o seguinte acerca da igreja: apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como um centro cirúrgico não pode funcionar adequadamente em meio à contaminação, a igreja não pode cumprir plenamente sua missão quando se conforma com o pecado, quando se conforma com o mundo. Quando o mundo entra na igreja e a igreja deixa de influenciar o mundo para ser influenciada por ele, a contaminação está aí. Quando a mentira é tolerada, quando a impureza é aceita, quando a vaidade substitui a humildade, quando as obras da carne ocupam o lugar do fruto do Espírito, a sala de cirurgia começa a ser contaminada sutilmente. E o problema é que a contaminação quase sempre é invisível no início. Assim como uma bactéria não é vista facilmente, o pecado também não. Mas ambos produzem consequências devastadoras. Por isso, Jesus continua chamando seu povo ao arrependimento. A pureza e a santidade são importantes, não porque ele precise de ajuda, não. O médico perfeito não depende dos auxiliares.
mas porque Ele deseja que participemos da sua obra de maneira digna. A igreja existe para cooperar com Cristo na transformação de vidas. Cada culto, cada oração, cada palavra pregada, cada aconselhamento, cada ato de amor, tudo isso faz parte da grande cirurgia espiritual que Jesus realiza diariamente em nossos corações. Por isso precisamos examinar nossas vestes, por isso precisamos lavar nossas mãos espirituais, precisamos abandonar aquilo que contamina a nossa comunhão com Deus. Afinal de contas, um dia o grande médico voltará e ele não virá buscar um centro cirúrgico contaminado, não virá. Ele virá buscar uma igreja santa, ele virá buscar uma igreja pura, ele virá buscar uma igreja preparada, ele virá buscar uma igreja vestida de branco, assim como está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Que quando Cristo olhar para nós, encontre o quê? Auxiliares fiéis, meus amados. Que quando Cristo olhar para a sua igreja, encontre um ambiente preparado para a sua obra. E que o grande médico continue encontrando em nós corações o quê? Rendidos, mãos limpas e vidas santificadas para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa tarde, tá? Possa derramar grandes bênçãos sobre a tua vida. Reflita sobre isso. Fique com Deus.